Olá, sexto ano, tudo bom com vocês? Hoje, dando continuidade ao nosso capítulo de número 5, certo? Abordaremos agora o tópico de frações. Frações, pessoal, é um conteúdo que você já vem vendo lá desde o terceiro ano, né? Terceiro, quarto, quinto ano. Então aqui, como já estamos no sexto ano, só vou dar uma revisão geral sobre o conceito de fração e focar mais na parte das operações com frações, certo? Então vamos lá. Conceito. Fração é basicamente a representação de partes iguais de um número inteiro. Então é basicamente a gente representar a divisão de um número inteiro, certo? Em partes iguais, certo? E para entender fração, é preciso também compreender que trata-se de uma divisão, certo? Sempre vai ter um número em cima e um número embaixo. O de cima sempre dividindo o nosso número de baixo, não é isso? Aqui eu trouxe uma imagem para ilustrar o que é uma fração, né? Vai ser sempre uma divisão entre dois números que vai representar uma parte de um número inteiro. O número de cima, como a gente sabe, é chamado de numerador e o número de baixo é chamado de denominador, certo? Lembrando que o meu denominador sempre tem que ser diferente de zero, certo? Se o meu denominador for igual a zero, então isso significa que ali não é uma fração, beleza? Então, para ser fração, o meu denominador, meu carinha de baixo, tem que ser sempre diferente de zero, certo? Vamos lá. Quais os tipos de frações? Existem 4 tipos, certo? Existe a fração própria, a fração imprópria, a fração aparente e a fração mista. Então agora vamos aprender o que é cada uma delas, certo? Fração própria é simples, é quando o meu numerador, ou seja, meu número de cima, é menor do que o meu denominador, beleza? Então aqui um exemplo, 2/8, porque o meu numerador é 2 e o meu denominador é 8, ou seja, o meu numerador é menor do que o meu denominador. Mais exemplos de frações próprias, poderia ser 3/5, 6/10, tudo isso aqui são frações próprias, por quê? Porque em todas elas o meu numerador é menor do que o meu denominador, beleza? Próxima fração, fração imprópria. Na fração imprópria já é o inverso, tá? O meu numerador sempre será maior do que o meu denominador. Então aqui eu trouxe um exemplo, 5/3. Então observe que o 5 é o numerador e o 13 é o denominador. Tranquilo? Então sempre que o meu numerador for maior do que o meu denominador, teremos um exemplo de fração imprópria, certo? Fração aparente. A fração aparente é quando o meu numerador é o múltiplo do meu denominador. Como assim, professor? Olha aqui o exemplo. Ó. Temos aqui a fração 9/3. Quem é o meu numerador? É o número 9. E quem é o meu denominador? É o número 3. Observe que o meu número 9 é múltiplo do meu número 3. Ou seja, o meu numerador é um múltiplo do meu denominador. Quando isso acontece, então temos uma fração aparente. Mais exemplos do que de aparente. Ó. 10/2. O 10 é múltiplo de 2, né? 2 vezes 5 dá 10. Mais exemplo. 30/60. Perdão. 60/30. Mais um exemplo, porque 60 também é múltiplo de 30. Beleza? Então, sempre que o meu numerador for um número que seja múltiplo do meu denominador, teremos um exemplo de fração aparente. Beleza? Bem tranquilo isso aí. Fração mista. Fração mista, também tranquilo, né? Que fala que são frações constituídas por uma parte inteira, ou seja, um número inteiro, e uma fracionária. Como aqui, por exemplo, 1/2. Então seria assim, ó. 1/2. Tem uma parte inteira e a outra fracionária. Então aqui é um tipo de fração mista. Mais um exemplo. 3/4. Então tem uma parte inteira, que é o 3, e tem uma fracionária, que é a 4/6. Beleza? Então sempre que eu tiver um número inteiro juntamente com o número fracionário, é um exemplo de fração mista, certo? Então aí aprendemos as 4 qualificações e tipos de frações, beleza? Agora vamos para o que importa, que são as operações com frações. Soma e subtração. Pessoal, na soma e subtração de frações, existem 2 formas de fazer, certo? A gente tem sempre que observar o nosso denominador. Se eu tiver aqui, ó, 2/3 mais 4/3.
Observem que os meus denominadores são iguais. Então, sempre que na soma ou na subtração tiver o mesmo denominador, basta fazer a operação com os números de cima e repetir o denominador. Então aqui, ó, 2 mais 4, 6 e repete o 3, certo? Se fosse uma subtração, vamos lá, 8 quartos menos 2 quartos. Tem o mesmo denominador? Sim. Então repete o denominador e subtrai em cima. 8 menos 2, 6. Então, observa isso. Ó. Sempre na soma ou subtração, se a gente tiver o mesmo denominador, repete o denominador e soma ou subtrai. Depende do que vier na questão, certo? Então, mesmo denominador, vou repeti-lo e vou somar ou subtrair. Beleza? Ótimo. Agora, se fosse denominadores diferentes, como é que eu tenho que fazer? Vamos lá. Ó. 6 terços mais 2 oitavos. Observa aqui, pessoal, que eu tenho o número 3 e o número 8 como denominadores. Então, isso quer dizer que eu não posso simplesmente somar os dois de cima e os dois de baixo. Observe o que eu vou falar agora. Sempre que na soma ou na subtração que eu tiver denominadores diferentes nas frações, eu tenho que tirar o MMC, certo? Que é o assunto que a gente estava vendo anteriormente, que é o nosso mínimo múltiplo comum. De quem? Dos meus denominadores, que no caso aqui é o 3 e o 8. Vamos lá. Ó. Tirando aqui o MMC entre 3 e 8, por 2, né? Fica 3 e 4, por 2, 3 e 2, por 2, 1 e 3 e 1, perdão. E por 3, 1 e 1. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 3, 24. Certo? Então aqui, ó, o MMC entre 3 e 8 é 24, né? Beleza. O que é que eu vou fazer com esse 24, pessoal? Ele vai ficar aqui embaixo de todo mundo agora, tá? Ó. 24, coloca o tracinho. 24, coloco o tracinho também. O que é que eu faço agora? Ó? Observa só. Divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. Decora isso, tá? Ó. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 24 dividido por 3, 8. 8 vezes 6 dá quanto? 48. O que é que eu fiz aqui? Ó? Dividi pelo de baixo, o resultado multipliquei pelo de cima. 24 dividido por 3, 8. 8 vezes 6, 48. Aqui também, 24 dividido por 8 dá 3. 3 vezes 2, 6. Observa que agora, pessoal, eu tenho o mesmo denominador nas duas frações, né? Quando eu tenho o mesmo denominador, o que eu posso fazer? Repito o denominador, que no caso é 24, e somo os meus denominadores. 48 mais 6 dá 54. Beleza? Agora eu vou fazer um exemplo, tá? Com subtração, tá bom? Se eu tiver aqui, ó, 10 terços menos 2 quartos. Então aqui, por que eu não posso subtrair diretamente? Porque eu observo que os meus denominadores também são diferentes, né? Um é 3 e no outro é 4. O que é que eu vou fazer aqui, pessoal? Eu vou tirar o MMC entre eles dois, né? Ó, entre 3 e 4. Por 2, 3, 2. Por 2, 1, 1. 3 e 1, aliás. E por 3, 1 e 1. Multiplicando aqui, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. Então, o MMC entre 3 e 4 resulta em 12, né? Beleza. O que é que eu faço agora? O 12 vai ser o denominador das duas frações agora, certo? Vai ficar então aqui, ó, 12. O que é que eu faço? Divido pelo de baixo, multiplico pelo de cima. 12 dividido por 3, 4. 4 vezes 10, 40. Menos 12 dividido por 4,
3. 3 vezes 2, 6. Observa que fiquei com os mesmos denominadores, né? Então repito agora o 12. 40 menos 6, 34. Então aqui aprendemos também como somar e subtrair frações com denominadores diferentes. Beleza? Olha. Multiplicação. A multiplicação de frações é bem simples, pessoal. Basta a gente multiplicar numerador com numerador e denominador com denominador. Vamos lá. Por exemplo, 3 quintos vezes 4 sextos. 3 vezes 4, 12. 5 vezes 6, 30. Beleza. Professor, e se eu tiver o mesmo denominador? Multiplica também, tá? 7 quintos vezes 6 quintos. 7 vezes 6, 42. 5 vezes 5, 25. Então na multiplicação é bem tranquilo, tá? Basta multiplicar o de cima com o de cima, ou seja, numerador com numerador, e o de baixo com o de baixo, ou seja, denominador com denominador. Beleza? Basta fazer isso. E agora, divisão de frações. Na divisão de frações, basta você decorar a seguinte frase. Repete a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda. Vamos lá. Eu quero dividir 3 oitavos dividido por 2 quartos. Qual é a frase? Repete a primeira fração. Então, vou repetir. 3 oitavos. E multiplica, né, pelo inverso da segunda. Qual é o inverso de 2 quartos? O 4 sobe e o 2 desce. Vai ficar 4 sobre 2. Como é que eu faço agora? Multiplicação de frações. 3 vezes 4, 12. 8 vezes 2, 16. Pronto. Dividir a fração. Então, repete a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda. Tranquilo. Mais um exemplo de divisão. 7 sextos dividido por 5 oitavos. Qual é a frase? Repete a primeira fração, 7 sextos, e multiplica pelo inverso da segunda. Então, o 8 vai subir e o 5 vai descer. 7 vezes 8. 50 e quanto? 56. E 6 vezes 5, 30. Tranquilo, né, pessoal? Então aprendemos também como dividir uma fração. Beleza? Outra coisa importante que eu quero passar para vocês é a seguinte. Como é que eu descubro quanto vale uma fração de determinado número? Por exemplo, quero descobrir quanto vale 2 quintos de 100, por exemplo. Quanto vale 2 quintos de 100? Pessoal, isso aqui, ó, esse D, a gente tem que considerar que esse D equivale a uma multiplicação, certo? Então, se eu quero descobrir quanto vale 2 quintos de 100, basta fazer 2 quintos vezes 100. Lembrando que, quando não tem nada embaixo do número, aqui sempre vai ter o número 1, tá? Como é que eu resolvo multiplicação de frações? 2 vezes 100, 200. 5 vezes 1, 5. Dividindo 200 por 5 vai dar quanto aqui, ó? 40. Então, 2 quintos de 100 é 40. Mais um exemplo. Quero descobrir quanto vale 3 sextos de 600, por exemplo. 3 sextos de 600. Esse dia é como se fosse uma multiplicação, como já falei para vocês, né? Então, 3 sextos de 600 vale quanto? O que eu vou fazer? 3 sextos vezes 600. 3 vezes 600 dá 1.800. O 600, como não aparece nada embaixo, tem um número 1 aqui. 6 vezes 1, 6. Fazendo aqui essa divisão, 1.600 por 6 vai dar quanto? Vai dar 300. Então, pessoal, descobrimos que
3/6 de 600 equivale a 300. Então aqui, ó, mais um cálculo importante referente a frações, certo? Então na aula de hoje aprendemos o que é o conceito de fração, quais são os tipos de frações, certo? E também aprendemos como fazer qualquer tipo de operação com frações, beleza? Então espero que tenham compreendido, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula.